É múltipla escolha, cara. Então. Como é que eu vou explicar o erro? Tem um C aqui, mas por que? Tinha um C, cara. Ué, sempre vai ter nenhuma das alternativas, tá? Sempre. Então, pode ser uma resposta. Podemos trabalhar 2 minutos? Sim, podem. Dá licença, gente, tudo bem? Estou com a galera aqui do curso de recursos humanos. A gente está indo em todos os prédios, em todas as salas. Semana que vem é a semana de responsabilidade social. Todo ano, o Anchieta se engaja nesses projetos de responsabilidade social e a gente está participando esse ano com uma campanha para arrecadar produtos de higiene, sabonete, pasta de dente e escova de dente. Na terça-feira da semana que vem, os mesmos grupos que estão passando em todos os prédios, em todas as salas, vão passar recolhendo esses produtos que serão doados para a cidade de Vicentina. Dependendo da quantidade, se ela for uma quantidade bastante grande, a gente vai poder também doar, além da cidade de Vicentina, também para o programa SOS. Tá bom? Então você pode pensar assim, vamos trazer um sabonete, porque para mim comprar os 3 não dá, né? Mas se puder, se não puder comprar tudo, compra pelo menos uma delas, porque para a gente pode parecer pouco, mas para quem precisa bastante, então eu te agradeço a colaboração de vocês e o tempo de vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Nós passaremos novamente na terça-feira. A gente estudou com uma galera aqui. Sim. Obrigada. Com licença, professor. Ok. É isso aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Matrizes de uma dimensão ou vetor. A gente vai começar a ver esse carinha aí. A parte de matriz, pessoal, é uma parte o quê? É uma parte importante para a gente, na verdade, evitar de a gente começar a escrever muitas variáveis. Se a gente tem definido já no nosso programa que a gente precisa de várias variáveis do mesmo tipo, a gente consegue substituir ela por um vetor ou matriz, tá? Quando a gente só tem uma única dimensão, é muito mais comum a gente chamar de vetor, em vez de matriz de uma dimensão, tá? Esse tipo de estrutura em particular é também denominado por alguns profissionais como matrizes unidimensionais. Sua utilização é mais comum e está vinculada à criação de tabelas. Caracteriza-se por ser definida uma única variável dimensionada com determinado tamanho. A dimensão de uma matriz é constituída por constantes inteiras e positivas. Os nomes dados às matrizes seguem as mesmas regras de nomes utilizados para indicar nas variáveis simples. Então, para você nomear uma matriz, é necessário as mesmas regras de uma variável. Quais são as regras de nomear uma variável? Aí são os tipos. Inteiro, caractere. Tá, beleza. Não pode ter espaço, caractere especial. O único caractere especial é o underline, que é permitido. Tem que começar com letras e não pode ser com números, mas pode ter números dentro da minha variável, correto? Do nome da minha variável. É a mesma coisa. Vocês vão utilizar a mesma regra para a dimensão aí da matriz, para nomear uma matriz. Para ter uma ideia de como utilizar matrizes em uma determinada situação, considere o seguinte problema. Calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos. A média deve ser obtida, né? E deve ser a média geral das médias de cada aluno. Aliás, deixa eu ler aqui de novo. A média a ser obtida deve ser a média geral das médias de cada aluno, obtida durante o ano letivo. Deixa eu ver se eu tenho resultado. Não. Dessa forma, será necessário somar todas as médias e dividi-las por 8. Por quê? Porque é uma média aritmética mesmo simples, tá? A seguinte tabela apresenta o número de alunos, suas notas bimestrais e respectivas médias anuais. É da média de cada aluno que será efetuado o cálculo da média da turma. Então, vamos lá. Basta agora escrever um programa para efetuar o cálculo das 8 médias de cada aluno.
Para representar a média do primeiro aluno, será utilizada a variável MD1, para o segundo, MD2 e assim por diante. Tá? Esse MD, pessoal, é um nome qualquer de variável, de média. Tá? Bom, se a gente então fosse, né, ter uma variável para cada valor aí recebido, seria mais ou menos assim, ó. Variável do tipo inteiro, MD1, variável do tipo inteiro, MD2, MD3, até MD8. Vocês concordam? Porque se eu tenho 8 notas a serem guardadas em memória, eu tenho que ter 8 variáveis. Tudo bem? Isso daqui é inteiro? Não, né? Isso daqui é de um tipo real. Por quê? O que é array? Qual que é a tradução de array? É aquela variável que você coloca um monte de valores de uma variável só. Exato. E o que a gente está vendo aqui? Ah, é aquela variável que você coloca todas em um cara só. Array, pessoal, é um nome mais bonito, né? Só que a tradução em português é muito feio. Arranjo. Arranjo. Vocês vão ouvir muito falar. É um nome em português. Enfim. Matrizes de uma dimensão nada mais do que são arrays ou vetores. Tá? É a mesma coisa. Não muda. O nome aí é diferente, mas o conceito é o mesmo. Com o conhecimento adquirido até esse momento, seria então elaborado um programa que efetuaria a leitura de cada nota, a soma delas e a divisão do valor da soma por 8, obtendo-se assim a forma da média, conforme o exemplo abaixo, no exemplo seguinte, né? Português estruturado. Então eu teria que ter um programa mais ou menos dessa forma, não é? MD1, MD2 até MD8 do tipo real. Eu declarei as minhas 8 variáveis ali, ó, do tipo real. A média é do tipo real também, correto? Aí eu tenho que ir lá, ter um programa que faça o quê? A leitura de cada uma delas. Ó. Escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia. 8 vezes, vocês concordam? Ó. Para quê? Para ter 8 médias, 8 notas ali, na verdade. E no final fazer o quê? A média. Soma MD1 mais MD2 mais MD3 mais MD4. Soma tudo isso daí e divide por 8 dá a média. E aí assim a gente tem o quê? Média dos números, média. Problemas aí nesse algoritmo? Dúvidas? Tranquilo, né? Só que é um algoritmo repetitivo, não é? Grande e repetitivo, ó. Se vocês tiverem que dar manutenção aqui, vocês vão ter mais problema em analisar o seu código aí. Assim como na teoria de conjuntos, uma variável pode ser interpretada como um elemento de uma estrutura de dados como um conjunto. Quando uma determinada estrutura de dados é composta de variáveis com o mesmo tipo primitivo, temos um conjunto homogêneo de dados. Então, eu tenho várias variáveis que são do mesmo tipo. Eu tenho um conjunto homogêneo de dados. Homogêneo é o quê? Do mesmo tipo. Correto? Nesse caso aqui, nosso, todos eles são do tipo quê? Real. Então, é um conjunto homogêneo. Se eu for declarar variável sim, mas se eu for declarar um array, não. Todas têm que ser do mesmo tipo. Bom, para entender variáveis compostas unidimensionais, imaginaremos um edifício com um número finito de andares, representando uma estrutura de dados e seus andares, partições dessa estrutura. Então, é mais ou menos como se fosse um prédio. Cada andar ali, né, do meu prédio é uma parte que pode receber os meus valores. Visto que os andares são uma segmentação direta do prédio, esses compõem, então, o que chamaremos de estrutura composta unidimensional, ou de uma dimensão. Um vetor de 40 posições reais poderia ter a seguinte definição da declaração. Então, em vez de eu declarar variável por variável do mesmo tipo, igual a gente fez no exercício anterior, a gente poderia fazer isso. Ó. Tipo V-classe igual a vetor de 1 de 40 de reais. Pronto. A gente
está fazendo quase a mesma coisa que declarar 40 variáveis do tipo real. É dessa forma, então, que a gente declara um array, um arranjo, um vetor, uma matriz de uma dimensão. Correto? Declaração da variável. Vocês declararam aqui, pessoal, um tipo. Vocês tinham visto esse tipo? Não. Até agora vocês viram o tipo o quê? Inteiro, real, caractere. Existe o tipo booleano também. A gente não viu nenhum, mas existe. Que vale ou só verdadeiro ou falso. Correto? Esse cara aqui a gente declara um tipo. Em linguagem de programação, a gente consegue fazer o nosso tipo. Por isso que eu tenho aqui, ó, tá, um Vzinho. Tá? Isso daí é um nome, na verdade não precisaria nem ter. Se vocês colocassem só classe, beleza. Só que agora aqui, ó, que eu declaro a minha variável vetor. Classe é do tipo VClasse. Eu não tenho número é do tipo inteiro, nome é do tipo caractere. Agora eu estou declarando uma outra variável ali, ó. Classe é do tipo VClasse. Em vez de ser inteiro, em vez de ser caractere, em vez de ser booleano, estou declarando que ela é do tipo VClasse. O que é minha VClasse? Tipo VClasse igual a vetor de 1 de 40 de caracteres. 40 quer dizer o quê? Posição 1 até a 40. Tudo bem? Número inicial e número final. Na verdade, num vetor você não consegue declarar um vetor começando no 5, por exemplo. Vai ser sempre no 1 ali, até a quantidade que você quer. Tudo bem? Perguntas? Tem linguagem que começa no 0. Sim, a maioria das linguagens. Grande maioria das linguagens começam do 0. Tá? Mas em algoritmos vai começar do 1. Correto? Só para vocês entenderem o conceito. Tudo bem aí? Beleza? Bom, a figura a seguir, né, como vetor VClasse do tipo construído na classe, poderia ser representado observando a linha da posição do vetor 1, é o limite inicial. Vocês vão ver ali mais para frente agora, LI, limite inicial. É o início, na verdade, do seu vetor. E a última posição, que é o 40, como limite final, LF. Correto? 1 e 40, eles não são do tipo inteiro? Se é do tipo inteiro, eu não poderia substituir uma variável do tipo inteiro? Poderia. Poderia declarar aqui, ó, vetor li.lf, em vez de 1 e 40 aqui. Tudo bem? Só que esse li e lf, ele deveria ser o quê? Atribuído antes da minha declaração da minha VClasse. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, como ficaria a representação ilustrativa que a gente declarou? VClasse recebe o quê? Uma única variável com várias posições. Essa posição começa para algoritmos no 1, depois no 2, 3, 4, até 39, 40. Então são 40 pedacinhos aqui dessa variáveis do tipo quê? Real. Se ela é do tipo real, ela suporta 8,5, 7,3, 9,6, 6,0, 1,0, 1,0, 7,3, 8,9. São valores do tipo quê? Real que estão dentro. Correto? Isso então é um vetor, ou, né, é a minha matriz de uma única dimensão. Tudo bem aí? É a representação. É muito comum a gente chamar esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, de posição ou de índice. Por quê? Porque é através desse meu índice que eu consigo manipular o valor que tem dentro aqui, dessa minha caixinha aqui, ó. Tá? Então, o índice é um cara fundamental para a gente poder manipular vetores ou matrizes de uma dimensão. Devemos ressaltar que L e LF devem ser obrigatoriamente constantes inteiras,
e LI tem que ser menor do que LF. O número de elementos do vetor está dado por LF. Por LF menos LI mais 1. Isso significa que as posições do vetor são idênticas a partir de LI, com incrementos unitários até LF, conforme a figura a seguir. Aqui a gente poderia ter essa representação ali, ó. LI mais 1, LI mais 2, LI mais 3. Para acessar uma posição de um vetor, eu também poderia utilizar um índice não fixo. Eu poderia utilizar uma conta. Correto? Minha posição do LI, quanto vale LI inicialmente? 1. Minha posição 2, quanto vale LI? 1 mais 1. Minha posição 3, quanto vale LI? 1 mais 2. Correto? Então, meu índice pode ser acessado através de uma conta, ao invés de ser número fixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok aí? Beleza? Aqui, exemplo da posição de um vetor. Ó, se eu quisesse fazer o acesso desse cara aqui, se eu tivesse... na verdade aqui está errado. Tá? 1, 2, 3, 4 e aqui é 5. Tá? Alt F5. É verdade. 1, 2, 3. É esse daqui que está errado. 4. Desculpem aí. Então, o que acontece, pessoal? Eu poderia pegar o nome do meu vetor VClasse entre chaves 4. É dessa forma que eu acesso o valor do meu vetor. Se aqui tivesse 25, se eu fosse mostrar esse valor 25, escreva VClasse de entre chaves 25. Oi. Classe, desculpa. Por quê? Porque o seu VClasse é o seu tipo. Você não usa um tipo, você na verdade usa a variável. É a classe. É isso mesmo, desculpa. O nome do vetor é determinado por meio do identificador utilizando na declaração de variáveis e a posição por meio de constante, da expressão aritmética ou da variável que estiver dentro dos colchetes, também conhecida como índice, que é o que a gente comentou. Num vetor, então, eu tenho duas partes. Eu tenho o seu índice e eu tenho o valor do conteúdo em cada uma das partes. Correto? Sempre para acessar o valor, para eu poder ler ou para eu poder escrever o valor em cada uma das posições, eu preciso do índice. Tudo bem? É importante não confundir o índice com o elemento. O índice é a posição do vetor, enquanto o elemento é o que está contido naquela posição. Tá? No caso que a gente apresentou, 8.5. Esse cara é o valor. 1 é o meu índice. 9.25 é o meu valor. 5 é a posição. Correto? Então, sempre eu tenho esses dois caras. Um é diferente do outro. O meu índice pode ter o mesmo valor da sua posição, mas não é garantido. O meu índice sempre ele vai ser inteiro. O valor que eu tenho em cada uma das posições pode variar. Se eu declarar o vetor do tipo inteiro, vai ser inteiro. Se eu declarar do tipo caractere, vai ser caractere. Tá? Só isolar um único elemento do vetor poderemos manipular através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. É dessa forma aqui, ó. No caso, V, mas poderia ser a nossa classe, tá? V de 5 recebe 28. Ou 28 é atribuído a V da posição 5. V é o nome da sua variável vetor. 5 é a posição. Lembra isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 28 é o valor que vai receber. Exatamente. E aquele valor, ele iria estar sendo o quê? Escrito aqui, ó, nessa posição 5 aqui. No caso, ele vai receber 40 valores. Nesse caso aqui, ele está pronto para receber 40 valores. Não necessariamente todos. Pensar lá na média da nota, então seria a variável da média, 5 seria o aluno, o quinto aluno, por exemplo. A quinta nota. A quinta nota. Isso. Recebe 8.25.
4, por exemplo. 8.2, exatamente. Tá? Leia. Se eu quiser fazer um leia desse cara ali, ó, V de 5, da posição 5. Se eu quero fazer o quê? Um escreva, mostrar na tela, escreva V de 5. Difícil? Até quer manipular o vetor, né? Tranquilo. Cada um dos elementos. Tem como definir um limite para o valor? Tem. Sim, de 0 a 10, por exemplo. Você vai fazer o que dentro do seu programa? Digite um valor de 0 a 10. Se valor maior que 0 e você vai ter que fazer um Czão ali para consistir, pessoal. O programa não vai fazer isso para vocês sozinho. Tá? Então você tem que ir lá e consistir. Se estiver entre 0 e 10, aí você guarda dentro do vetor. Senão, não faz nada. Tá? Seria uma parte de consistir. Não, mas aí, como eu vou declarar lá em cima? V, aqui ó, declaração dela, é essa parte aqui. Primeiro você cria um tipo, para depois criar a variável. Então, eu vou começar lá em cima, tipo, V classe valor vetor. De 1.40. Do tipo real, de reais aqui. Da nota de 1 a 8. Não. É verdade, são 8 notas, né? É isso mesmo. Você poderia ter tipo V nota igual vetor de 1.8 de reais. Correto? Certo. Oi. O senhor tem 8 médias. Se eu tenho 8 notas para se ter uma média, né? Aqui no desenho. Sim. Quais as posições? Isso daí tá onde? 40 posições. Isso daqui é 40 posições, na verdade, de um vetor, né? É outro exemplo. É um outro exemplo que não está vinculado ao anterior. Por exemplo, Não, mas isso daqui é só um exemplo de como fazer a criação do vetor como uma quantidade. Tá? E é importante, tá, pessoal? Quando você declara um vetor, você tem que declarar uma quantidade. Você não consegue declarar e já criar ele em aberto, um vetor infinito. Não, não tem. Tá? Existe uma quantidade que você tem que pegar e utilizar. Você consegue até declarar numa linguagem de programação, mas na hora de usar você tem que saber pelo menos o tamanho dela. Tá? Na linguagem C, ela é mais chata ainda. A linguagem C, você depois que definir o seu vetor, você não consegue mais fazer com que ele expanda. Então é aquilo e acabou. Ele fixa. Aí você tem que ter uma função que faça a criação de um vetor. E na verdade, não é bem uma criação, é uma gambi que você vai fazer. Mas se eu colocar uma variável. Oi? Isso é uma variável. Se você utilizar uma variável, um limite, pode. Pode, mas ela tem que estar definida antes da criação do seu vetor. Tá? Sei lá, limite final lá, LF, igual a 20. Depois você cria o seu vetor utilizando essa variável. Aí dá. Isso. Não. Se você declarou já um número fixo, já era. Aí você não consegue mais alterar ela. Tá? Você pode... Não. Não. Tá? Hã? O limite é o tamanho da sua memória. Tá? Se você tiver 8 GB, vão ser 8 GB de posição de memória que você tem. Tá? Mas vamos lá. Então a gente viu aqui como se faz a parte de acesso. Um programa utilizando um vetor. Isso daqui é legal. Faça um programa que leia 10 notas do tipo inteiro e mostre quantas notas estão acima da média. Então, eu vou ter que fazer a leitura desse cara, fazer a média e depois, se a sua nota for acima da média, eu mostro essa nota. Entenderam aí? Legal. Tipo VET igual a vetor de 1.10 inteiro. Aqui é o meu tipo. Aí você vai ter um vetor que vai ser de 1 a 10. Exato. De inteiros. Podia ser de inteiros ou de reais. Ou de reais ou de caracteres. Agora, vetor notas 2 pontos VET.
Esse cara é a declaração do seu vetor em si. Eu não declaro soma, média do tipo real, nota acima e i do tipo inteiro. Ó, isso daqui são todos os tipos que vocês já conheciam. Agora eu estou declarando um cara aqui, ó, do tipo vet. Quem é esse vet? Vetor aqui, ó. Tipo vet igual a vetor de 1.10. Então esse cara aqui tem 10 posições de inteiros. Cria-se primeiro o tipo para depois utilizar ele. Correto? Beleza? Agora, início. Soma recebe 0 e nota acima recebe 0. Primeira coisa, então, é zerar essas duas variáveis aí. Ó. A gente tem que tomar como base, quando for resolver o problema, que a variável pode ter qualquer valor ou ela tem que ser? Não, vocês têm que tomar como base que ela vai em qualquer valor. Porque isso daí é da linguagem de programação. Você tem que tratar. É esse que é o negócio. O C não trata. O Java e o C Sharp eles tratam. Só que você não sabe qual linguagem de programação você vai usar. Aqui tem que ser independente da linguagem. Então, trate. Você, como programador, tem que tratar. Tá? Agora aqui, ó, laço para leitura das notas e armazenamento no vetor notas. Isso daí é só um comentário, tá, pessoal? Barra quer dizer que é um comentário. Ou barra, asterisco, asterisco, barra também. Tá? O barra aqui, ó, esse cara aqui, na verdade, ele tá com duas linhas. Essas duas linhas aqui, em uma linguagem, não poderia acontecer. Eu vou colocar ele aqui, ó, com um número menor de letra, mas que esteja no mesmo tamanho. Opa, Shift F5. Então, vamos lá, ó. Para ir até 10, passo 1, faça. O que ele vai fazer aqui? É um laço que vai rodar quantas vezes? 10 vezes, né? Ó. Escreva, digite nota. Oi? É um para aqui, ó. Para e fim para. Correto? Ó. Para e fim para. Escreva, digite nota, vírgula i. Por que é i aqui? Porque a nota 1 a primeira vez, depois a segunda vez que executar, nota 2 e assim por diante. Leia vetor de notas de i. Por que é i aqui? Porque toda vez que eu tenho para, a primeira vez do o i dentro do para vale quanto? 1. Vetor de notas da posição 1. A segunda vez, vetor de notas da posição 2. Terceira vez, vetor de notas da posição 3. Não é assim que eu consigo pegar e fazer leitura, escrita e o escreva? Não é colocando o meu vetor e mais colocando o que? A minha posição? Beleza. É desse jeito aqui que a gente vai pegar valores que o usuário digitar e colocar dentro do meu vetor. Muito legal, não é? Muito da hora isso daqui, meu. Pegar 10 valores aqui, ó, em 3 linhas, 4 linhas de código, cara. Muito legal isso. Vocês tinham que fazer o quê? 10 vezes isso daqui daria, no mínimo, digite e leia. Digite e leia 2 linhas vezes 10, vocês iam usar 20 linhas. Ó, agora, cara, economizamos pra caramba de linha que ele pode. Oi? Não sei se é orgânica. Eu sei que é otimizado, cara. Beleza aí, pessoal? Cara, isso daqui é muito da hora. Laço. Saber usar laço é muito legal. Agora, eu quero fazer a soma disso. Mais legal ainda. Para ir de 1 até 10, passo 1. Ele vai fazer o quê? Rodar o seu laço 10 vezes. Soma recebe soma mais vetor de notas de i. É o único comando que tem aqui, ó, que vai ser rodado o quê? 10 vezes. O que vai acontecer com o seu soma? Ele vai acumular. Tá? Ele vai acumular. A primeira vez que você declarou, ele vale 0, ó. Beleza. Agora aqui dentro, ele vai começar a acumular. 0 mais a posição 1. 0 mais a 0 não. Aí o valor da soma já acumulado mais a posição 2. O valor da soma acumulado mais posição 3. E assim vai.
Aqui a gente está pegando de 10, mas poderia ser de 1000 notas. Faz lá as 1000 vezes para vocês verem uma a uma. Mano, muito legal. Agora aqui, ó, média recebe a soma, a variável que eu acabei de acumular todos os valores dividido por 10. A média aí tranquilo, né? É só fazer a média aritmética mesmo, beleza. Agora eu tenho a média que eu vou poder comparar com quem? Com as notas. Para ir, pode perguntar. Quando sai do primeiro laço, a gente não tem que zerar ele. Como que é? Quando sai do primeiro laço. Mas ele tem razão. Não, tudo bem. Mas quando ele sai do primeiro laço, ele sai por 10. Ele só por 10. Não, ele entra no próximo laço, ele não tem que fazer 10. Não. Para ir, ó, de 1 até. Esse cara aqui volta ele no 1 de novo, ó. Ah, tá. Ele volta. Ele volta no 1. Uhum. Para ir de 1 a 10. Toda vez que eu estou entrando num para novo, se ele está no mesmo nível, ele volta de novo a minha variável i. Tá? Beleza. Agora aqui a comparação, ó. Se vetor de nota da posição 0 é maior do que a sua média, que já está calculada, então, nota acima recebe nota acima mais 1. O que é isso daqui do nota acima? É a quantidade de notas aí, ó, que eu tenho acima da média. Quanto valeu nota acima no começo do meu algoritmo? 0. Então, se a sua nota da posição 1 do seu vetor for maior do que a média, ele vai contar 1. A segunda nota pode ser ou não. Se não for, não conta nada, ó, ele vai passar para cá direto. Agora que eu vi, tem um outro para. Tem 3 paras aí. Exatamente. Não dá, não dá para fazer em tudo em um só. Deixa eu ver. Pelo menos 2. Aqui não tem como você fazer no mínimo com 1, não, cara. Tem que ter no mínimo os 2 paros para poder resolver nessa lógica aqui. Pelo menos é o que eu estou enxergando. Beleza. Aqui, pessoal, vocês estão concordando que ele está contando a quantidade de médias que estão acima da média? Ó, e aqui ele está fazendo basicamente a mesma lógica do acumulador aqui do soma. Ó. Soma recebe soma mais o vetor de notas de i. Nota acima recebe nota acima de i mais 1. Nota acima mais 1. Tá? A única coisa que ele não está comparando, obviamente, é com o quê? Com o valor do vetor. Mas ele está acumulando valores aqui. E depois ele vai falar aqui, ó. Fim C, acabou a quantidade aqui de ele rodar. Escreva, quantidade de notas acima da média é acima da média. Nota acima, na verdade, é a minha variável inteira. Beleza, então de 10, se 6 foram acima da média, ele vai mostrar os 6 aí. Tudo bem? Oi? Legal, esse cara aqui é muito da hora. Você resolve esse cara aqui, ó, com o primeiro para pegar os valores. Aí o cara vai pegar e vai começar a preencher os seus vetores. Vai começar a preencher. Vetor 1, 8.5, aliás. Vetor na posição 1, 8.5. Vetor na posição 2, 0. O cara tirou 0, coloca lá. Vetor na posição 3, 4,5. E assim vai. Esse cara aqui, ó, tá fazendo essa parte, essa função pra gente. Para preencher com os valores que o usuário digita. Tem como o algoritmo fazer, ao invés de mostrar quantas notas foram acima da média, mostrar quais posições do vetor foram acima da média? Tem. Mas daí é exercício de prova, cara. Não vou responder pra vocês. Já deu uma puta de uma dica. Tudo bem, eu posso resolver, mas aí eu vou duplicar a dificuldade na prova. Vocês já estão recebendo uma dica importante aí, ó. Como mostrar a posição do vetor que está acima da média. Muito da hora. Daí é muito legal trabalhar com vetor, cara. Agora que começa a ficar legal a linguagem. Antes era chato pra caramba. Agora começa a ficar legal. Beleza? Legal. Exemplo 2 aqui, ó. Resolvendo ainda problemas com o vetor. Elabora o algoritmo que leia, some e imprime o resultado da soma entre 2 vetores inteiros de 50 posição. Então ele tem que fazer a leitura, somar
imprimir o resultado da soma, eu tenho que somar todos esses caras aí, ó, entre dois vetores inteiros de 50 posição. Legal. Então vamos lá, ó. Tipo vet igual a vetor de 1 a 50 de inteiros. Então, estou declarando aí um vetor, um tipo. Mas eu não preciso de dois vetores, que é o que o exercício está pedindo. Aqui, ó, vet A, vírgula, vet B. E aqui eu estou declarando um terceiro, vet R, do tipo vet. Vocês entenderam aqui? Esse vet é o vetor. Esse vet é o tipo do vetor. Aqui, ó. O tipo do vetor é de inteiro, de 1 até 50. Eu estou declarando aqui 3 variáveis do tipo vet. Então, eu vou ter 3 vetores de 1 a 50 posições de inteiros. Primeira coisa em algoritmo, pessoal, é declarar o vetor para depois você utilizar ele como variável. E é o que a gente fez até agora. Correto? Beleza? Depois as variáveis, exatamente, utilizando o vetor declarado. Beleza, declaramos aqui, ó. Temos a minha variável i, a nossa variável i é indispensável quando a gente está mexendo com vetor, provavelmente vai ser o laço para, provavelmente, não é obrigatório. Mas vai ser o para mesmo, ó. Para i de 1 até 50, passo 1, faça. Digite o valor de i para o vetor A. Tá? Digite o valor de 1, digite o valor de 2, digite o valor de 3 para o vetor A. O i aqui é a minha posição de cada um dos vetores, não é? Leia a vet de A da posição de i. É o vetor A e B vai receber quantos valores? 50. O A vai receber 50 e o B vai receber 50. Então, aqui, só nesse primeiro cara aqui, eu fiz a leitura de 50 posições. Beleza? Para o vetor B vai ser muito diferente disso? Basicamente, a mesma coisa. Só vou mudar o quê? Para vetor B agora, né? Só. O que eu estou fazendo? Leia vet de B. Eu poderia colocar uma estrutura diferente, porque o vetor A eu coloquei a estrutura para. O vetor B eu poderia colocar a estrutura seguida. Poderia. Não daria nada, poderia. Tá? Os comandos de laço, na verdade, não interferem na sua lógica. Você que, na verdade, interfere, né, em utilizar os comandos de laço. Não tem muita lógica se você... Não, não tem. Para é o mais utilizado porque você já sabe o número de posições. Tá? Beleza, então fizemos a leitura dos dois vetores. Agora aqui, ó, para cada uma das posições dos vetores, posição 1 do vetor A mais posição 1 do vetor B, vai ser passado para onde? Para a posição 1 do vetor R. Olha a soma que eu estou fazendo ali, ó. Correto? Vocês entenderam aí, pessoal, a jogada ou não? Não? Abrindo o Excel aqui, ó. O Excel para essa parte de vetor é muito legal. Por quê? Porque ele é um vetor, cara. Não tem que falar. O Excel é. Só que a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui. Maior um pouco e aqui, ó. Beleza. Isso daqui, ó, é o meu vetor A. Página inicial. Cadê os células aqui? Não é. Cara, tá tudo minimizado aqui, tá ruim. Aqui, ó. Mas não é isso que eu quero ainda. É esse cara aqui, ó. Todas as bordas. Isso é o meu vetor A. Isso é o meu vetor B. Vetor A, vetor B. Correto? Vetor. Posição. Vou colocar aqui, inserir. Posição 1, 2, 3, 4 do meu vetor A. Correto? Certo. Até... nesse caso aqui deu 13, mas tudo bem. Vamos pegar ele com 10. No nosso exemplo é 50, tá? Não vou fazer até 50, mas... E do B a mesma coisa, ó. Fechou? O usuário ele vai começar a digitar os valores lá, ó. 5, 6, 9, 1, 2, correto? Isso são os valores.
E aqui ele vai começar a digitar os valores também. 5, 2, 1, 8, 4 e assim por diante. Aí aqui, o que a gente fez? A gente declarou um outro cara que chamava o quê? Vetor R de resultado. Que também tem o quê? A mesma estrutura do que os dois. A gente começou a somar. Vetor A da posição 1 mais vetor B da posição 1 é igual a esse cara aqui, ó. Vai para esse valor aqui, para o meu vetor R da posição 1. A gente está fazendo isso, ó. Esse cara igual a esse, mais esse, ó. Esse cara é igual a esse, mais esse. Vetor A da posição 2 mais vetor B da posição 2, está indo o que? O resultado? Para o vetor R da posição 2. E aí vai achar a média do vetor R. E aí depois a gente vai ver o que ele vai fazer. Mas é um cara melhor do que, né? Do que eu trabalhar em variável. Porque aí ele ele fica mais fácil, logicamente, fica mais fácil de fazer a soma e a média só do vetor R em vez de fazer. Correto, se eu já tenho a soma. Tem como somar. Sim, sim. Aqui a gente está fazendo a soma. Poderia-se fazer a média, poderia-se fazer a multiplicação, poderia-se fazer a adição. A adição já está fazendo. Poderia fazer a diferença. É conta, pessoal. Aí é conta matemática que vocês já sabem. Vocês estão mexendo com variáveis aí. Conseguiria a média sem o R, né? Conseguiria. Mas você teria que declarar quantas variáveis? Se você fazer posição por posição. O número de posições que você tem é o número de variáveis que você iria precisar. Você já faz, por exemplo, vetor A, 50 posições, vetor B, 50 posições. Sim. Por exemplo, você não conseguiria fazer tipo, 50 posições de cada desses dele. Ou se o vetor A e vetor B nessas 50 posições de nome. Vetor A e vetor B, com 50, os dois com 50 posições? No total de 50 posições? Daria, mas aí eu teria que declarar até 25 cada um, né? Nessa parte não tem muito jeito, eu que tenho que controlar mesmo o número da quantidade das posições. Tá? Então, esse cara aqui ó, tá fazendo isso pra gente. Pegando a primeira posição do vetor A mais a primeira posição do vetor B e somando lá na primeira posição do vetor R. Correto? Beleza, então a gente está tendo aqui um vetor que tem o nosso resultado com a soma. E é na verdade só isso, né? Porque o exercício só pede isso, ó. Some, falta imprimir, né? O resultado. Então faltou coisa aqui, hein, pessoal? Então vamos lá. A gente vai ter que fazer. Exemplo 2. Já ia ser meio ponto, né? Então vamos lá. Não, tá aqui, ó. Não, aqui já tá o exercício 3. Então faltou um pedaço mesmo. Vamos lá. Para imprimir esse cara aqui, como que eu deveria fazer? Qual é o comando? Imprimir valor vetor R. Qual seria o comando para fazer a impressão do meu vetor R aqui? Qual seria o comando para fazer a impressão do meu vetor R? Escreva. Escreva o quê? O meu vetor R da posição I, ó. Beleza. Ele vai fazer o quê? 50 vezes esse cara aqui. Vai imprimir posição por posição. Correto? Fechou. Oi. Não. Não dá. Não dá porque nessa linguagem não dá. Porque é algoritmos. Porque em Python você consegue. Só que Python, pessoal, é uma coisa diferente. Vocês não podem pensar em vetor. Python é outro tipo de dado, que é o que a gente chama de lista ou dicionário. É um outro conceito, cara. Aí não dá para eu pegar e explicar agora para vocês aqui esse cara. Python, na verdade, dá para fazer muita coisa que as outras linguagens não conseguem. Sim, estou. Sim, cara. Microsoft e N outras. O SQL Server você consegue integrar Python e R. Você consegue programar hoje em Python e R. Tá, a Microsoft está investindo muito, mas muito em linguagem aberta. Pois é. É legal. Python é uma linguagem muito legal. Tudo bem até aí?
Vamos lá então. Terceiro exemplo. Construa um algoritmo que preencha um vetor de 100 elementos inteiros, colocando 1 na posição correspondente a um número par e 0 a um número correspondente à posição ímpar. Então, eu tenho aí a minha posição de vetor de 1 a 100. Se o valor da posição do vetor for par, ele vai colocar o quê? 0. 1. Se o vetor da posição for ímpar, ele vai colocar 0. Correto? Então, para o valor 1, que é um número ímpar, ele vai colocar 0 no valor. No valor 2, na posição 2, que equivale a um valor par, ele vai colocar 1 no valor. Entenderam ou não? Eu podia colocar, você podia ter colocado I e P. Não. 0 e 1 é mais legal. 0 e 1 é inteiro. Senão você tem que declarar um vetor de caractere. Vetor de caractere, cara, é uma droga. Aí não dá pra você fazer quase nada. Inteiro é mais legal. Olha aqui, ó. Vamos lá então. Excelzão de novo aqui, ó. Oi. Como é que tem alguma atalho? Mas tem alguma atalho para descobrir se ele é var ou ímpar? Não. Não? Não tem. Tem tipo por censo 2 aí? Em algoritmo não tem. E na verdade o porcento 2 é o quê? É o mesmo, né? É o mod, cara. Hã? Em algoritmo? Tem mod. Mod e o div, tem os dois. Beleza, ó. Então o que ele está falando aqui? Suas posições do seu vetor são essas daqui, não são? Se é uma posição ímpar, vai receber 0. Quer ver? Se é uma posição, ó, e 0 para uma posição ímpar, correto? Então, se é uma posição ímpar, o valor dele aqui vai ser 0. Se é uma posição par, vai ser 1. Se é uma posição ímpar, vai ser 0. Se é um número par, se é uma posição par, vai ser 1. E assim por diante. Você tem que fazer mod dos índices. O mod dos índices é uma boa opção para você saber se o seu índice é par ou não. Muito fácil, muito tranquilo. Tranquilíssimo. Vamos lá. Vetor, tipo vetor igual a de 1 a 100 de inteiros. A é do tipo vet. Beleza, declarei um vetor A. E minha variável inteira. Resto é do tipo inteiro. São todas variáveis aí, ó. Início. Para i de 1 até 100, passo 1, faça. Então é um laço que vai rodar 100 vezes. Resto recebe i mod 2. O que é o i mesmo? I é a minha variável de controle, não é isso? Beleza, de loop. O i, ele não vai corresponder aqui exatamente com quem? Com a posição do meu vetor? Então é nada mais, nada menos, vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo um mod da posição do vetor, basicamente. Agora aqui, se resto diferente de 0, então a de i recebe o quê? 1. Por quê? Porque ele é diferente de 0, então ele é ímpar, não é isso? Se não, recebe 0, senão ele é par. Fim C, fim par e já era. Beleza, está preenchido o seu vetor. Você fez um par, e esse par ficou como C. Isso, exatamente. O par é só uma estrutura de laço para quê? Para você rodar várias vezes. Dentro dele você coloca qualquer outra estrutura que você acha que precisa. Tranquilamente. Tá. Dá sim. Não, ficaria pequeno, cara. Você teria a primeira parte lá do para, colocando o quê? O inicial, o final e o passo. Depois, esse cara aqui, ó, já é o quê? Um losango, certo? E depois, só isso daí, basicamente. E depois, no fim, para, justamente só para fechar o para, cara. Na verdade, não tem nem fim para, né, no fluxograma. Né? Na própria condição, você volta para
pro para lá depois do início. Seriam 2 carinhas só no fluxograma. Correto? Beleza. E aí o vetor aqui, ó, sendo o vetor igual a, aí é um exercício que depois vocês vão fazer, tá? Ó, posição 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E eu tenho esses valores aí nessas posições, tá? As variáveis x e y. X vale 2 e y vale 4. Escreva os valores correspondentes à solicitação. V de x mais 1. V é a minha variável. Depois o que está dentro dos meus colchetes é o que? A minha posição. Quanto vale x? Mas você tem Oi? Eu tenho mais. Só tem adição, eu tenho subtração, adição e multiplicação. Não, já está declarado, pessoal. Ó, isso daqui é x, isso daqui é y, correto? X vale 2, y vale 4. X vale 2. 2 mais 1. Como assim? 2 mais 1 é 2 mais 1. Ali tem multiplicação. X vale 2. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quanto? Quando eu declarar lá em cima, então eu vou falar que vai fazer a operação de multiplicação sobre multiplicação? Não, aqui ó, já está definido que ele vai fazer isso. Já vai estar definido que vai ser V, que é o seu vetor, de x vezes 3. Só que você sabe que o seu x vale 2. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Qual é o valor que vai ser exibido? Comparando aqui com o seu vetor. Não. V de 6. O 9. É a posição. Tudo que está entre colchetes é a posição. Correto? Para você pegar um valor ou colocar um valor no seu vetor, você precisa da posição. Você nunca vai mexer com esse valor aqui, ó. Você sempre vai mexer com esse valor aqui que vai alterar esse. Da posição. É aquele lá, pessoal, ó. V diz, por exemplo, x vezes 3, não é? X vale quanto? 2. 2 vezes 3 dá 6. Então é a mesma coisa que escrever o quê? V da posição 6. V da minha posição 6 aqui, ó, desse cara é quanto? Qual é o valor? Qual é o valor? 9. V da posição 6 desse cara, o valor dele é 9. Correto? V da posição 2 desse cara aqui é quanto? Desse vetor aqui. Quanto vale? 1. Correto? É o valor. Quero substituir esse valor de 9 aqui, ó. V da posição do quê? De 8, é esse cara aqui que eu quero? Da posição de 8, recebe o quê? 30, por exemplo. A hora que eu fizer esse cara aqui, ó, esse valor aqui vai receber do quê? 30. Entenderam aí, pessoal? Posição e valor. Posição e valor. Esse V aí funciona como um valor de fluxo. Posso declarar de Se o valor, pessoal, pode ser inteiro, caractere, real ou booleano. São os tipos básicos aí das variáveis. Posição é sempre inteiro. É de 1 até o valor que você declarar. Tá? Sempre vai ser. Posição sempre vai ser inteira. Não vou ter posição 2,3. Não existe isso. Posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Esse V é de vetor. V de vetor. V é o nome. Pode ser X se você quiser.
Qualquer nome. É o nome do seu vetor. Tudo bem aí? Depois do intervalo, então, a gente continua. Beleza?